Existe uma mentira confortável que quase todo mundo acredita. A mentira de que o mal sempre se apresenta como mal, que a violência sempre vem gritando, que a dominação sempre se impõe pela força, que o perigo sempre é fácil de reconhecer. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o oposto disso. A gente vai falar sobre o poder da gentileza, quando ela não liberta, quando ela amarra. Porque antes de existir um tirano, existe alguém aliviado. Você gosta de acreditar que reagiria, que diante da violência você se revoltaria, que diante da injustiça você não aceitaria, que diante da opressão você faria alguma coisa. Quase todo mundo gosta de acreditar nisso. É uma imagem confortável de si mesmo. Mas essa imagem não resiste a muita pressão. A maioria das pessoas não reage à violência, ela reage ao desconforto. E isso muda tudo. Porque existe um tipo de violência que não vem como agressão, ela vem como solução, ela vem como ordem, ela vem como estrutura. E quando a vida já virou um campo de instabilidade constante, quando o caos já cansou demais, quando a incerteza já corroeu tudo por dentro, essa violência não provoca ódio, ela provoca alívio. E o alívio é perigoso, porque ele silencia perguntas que deveriam continuar doendo. Contra a violência explícita, o corpo reage. O sistema nervoso entra em alerta. A raiva, fuga, resistência. Mas quando o mal se apresenta como cuidado, quando ele chega dizendo que vai organizar o caos que você não aguenta mais, a alma baixa a guarda. E quando a alma baixa a guarda, o corpo obedece sem perceber. Existe um momento exato em que a moral se desloca. Não de forma dramática, não como ruptura visível, não com sirenes. É um deslocamento interno. A pessoa deixa de ser: isso é certo? Isso é justo? Isso respeita o humano? E passa a ser: isso funciona? Será que isso estabiliza? Ou será que isso resolve? Esse deslocamento parece pequeno, mas ele é fatal. Porque quando a eficiência substitui a ética, qualquer coisa que funcione passa a ser aceitável. E aqui entra a parte que quase ninguém quer encarar. O problema não começa no tirano. O problema não é o tirano, é o alívio que ele oferece. Essa frase não é um efeito de linguagem, ela é um diagnóstico psicológico. O alívio não pede reflexão. O alívio não pede consciência. O alívio pede entrega. E quanto mais cansado alguém está, mais fácil essa entrega se torna. Você não entrega porque acredita. Você entrega porque quer parar de sofrer. Existe uma mentira moderna muito conveniente, a de que o ser humano deseja liberdade acima de tudo. Não deseja. Liberdade exige sustentação interna, exige clareza, exige responsabilidade. Liberdade não é a ausência de limites, é a capacidade de sustentar escolhas sem terceirizar a própria consciência. Quando essa capacidade está enfraquecida, a liberdade deixa de parecer conquista. Ela passa a parecer ameaça. Por isso sistemas rígidos seduzem. Por isso discursos firmes tranquilizam. Por isso ordens fechadas acalmam. Não porque sejam boas, mas porque reduzem a angústia. Quando alguém diz:
deixa comigo, o que ele está oferecendo não é solução. Ele está oferecendo descanso psicológico. E descanso psicológico é extremamente sedutor para quem já está no limite. Nesse ponto, obedecer não parece submissão, parece maturidade, parece lucidez ou autocuidado. Se isso que eu estou dizendo está te incomodando, se você sentiu vontade de discordar, mas não achou exatamente onde, se inscreve, porque isso aqui não é para te deixar confortável, é para te impedir de passar ileso. Pessoas obedecem porque estão cansadas, não porque são burras, não porque são fracas e nem porque são más. Elas obedecem porque estão exaustas de sustentar a própria identidade. Decidir cansa, errar cansa, pensar também cansa. Obedecer é leve. Quando alguém assume o controle, ele raramente aparece como opressor. Ele aparece como alguém firme, organizado e convicto. E isso gera vínculo. Você começa a ajustar sua linguagem, depois seus gestos, depois seus valores. Não porque alguém te obrigou diretamente, mas porque se adaptar dói menos do que resistir. E quando você percebe, defender o sistema virou defender a si mesmo. Existe um ponto psicológico crítico, um ponto em que sair custa mais do que ficar. Não em dinheiro, não em status, em identidade. Admitir que o sistema é abusivo significa admitir que você moldou a ele, que você normalizou o inaceitável, que você chamou a adaptação de maturidade. Isso dói mais do que continuar obedecendo. Então, a mente faz o que sabe fazer melhor. Ela reorganiza a narrativa. O agressor vira necessário. O sistema vira inevitável. A submissão vira virtude. E a gratidão aparece. Não como grandeza moral, mas como mecanismo de sobrevivência. Gentileza explícita gera resistência. Gentileza gera vínculo. Quem bate é odiado. Quem protege é defendido. Quando o poder entende isso, ele não precisa mais se impor pela força. Ele precisa administrar o alívio, distribuir a estabilidade e regular o medo. O mal mais eficiente não é o que destrói tudo, é o que resolve problemas reais enquanto cria dependência invisível. Tudo isso que eu disse não é teoria, não é metáfora e nem exagero retórico. Isso já aconteceu em larga escala, com pessoas comuns, com gente que acreditava que reagiria. A história não começa com violência explícita, ela começa com alívio. Quando um poder consegue se apresentar como gentil, não é porque ele ficou humano, é porque alguém desistiu de ser. No próximo vídeo, a gente vai falar da gentileza mais mortal da história. Se você chegou até aqui, você já não está assistindo por curiosidade. E talvez isso não seja confortável, mas é exatamente o ponto.